Então, como esse sensor tem essa limitação do cabo, do próprio sensor, a gente não costuma usar em serviços que se fazem muitas tomadas radiográficas, né? E aí, geralmente, é usado em consultórios normais, né? Consultórios de clínicos. E o próximo é isso aqui. É a placa de fósforo, né? Esse aqui é o aparelho Express, né? Um aparelhinho, é aquele scanner de radiografias, né? Que lê, escaneia a imagem radiográfica, né? E leva para o computador. Ele já joga a imagem radiográfica no computador. Então, a vantagem do sensor é que é instantâneo. Você coloca insere o sensor na cavidade bucal do paciente e o paciente e aí dispara o raio-x e o raio-x já aparece na tela do computador. Agora, aqui tem esse passo a mais, né? A gente faz a radiografia, leva para esse scanner, aqui ele tem um leitor, né? A gente aperta esse botãozinho aqui e aí aparece essa imagem, né? O sensor é inserido aqui nessa parte, aqui tem uma portinha que se abre, e aí o sensor vai para dentro do aparelho, é feito o escaneamento e o sensor sai de volta e cai nesse recipiente aqui. É bem rapidinho, coisa de segundos. Então, apesar de ter esse passo a mais, a vantagem da placa de fósforo é essa, né? Porque ela é bem compatível e é bem mais confortável para o paciente. Então, a classificação de uma imagem digital, né? Que ela pode ser direta, como eu disse, por meio de sensores. A captura é feita e a imagem já aparece diretamente, né? Na tela do computador. Semi-indireta, que são as placas de fósforo, que eu preciso capturar a imagem, né, por meio de uma placa de fósforo, levo no scanner e aí sim ela vai aparecer na tela do computador. Ou indireta, que eu pego uma imagem analógica, né, uma radiografia que eu fiz por meio analógico, radiografia o paciente com filme, fui lá, fiz aquele processo de revelação todinho, faço uma fotografia dessa radiografia, por exemplo, ou levo num scanner para digitalizar essa imagem. E aí, ela se torna uma imagem digital. Qual que é a vantagem da placa de fósforo em relação ao sensor, né? Eu já falei sobre isso, é a flexibilidade dela, é bem mais fácil. Alguém quer falar alguma coisa? É bem mais fácil o manuseio, né? Quando eu vou inserir na boca do paciente, eu consigo também, às vezes, inserir mais profundamente, né? Avaliar estruturas mais profundas, principalmente nesse fundo, né? Do soalho bucal, às vezes o sensor incomoda bastante. E a ausência de cabos, né? Que é bastante importante, aquele cabo acaba atrapalhando bastante. E as vantagens do sensor em relação à placa de fósforo, né? Não é necessário scanner, né? Aqui tinha que ter posto, não é necessário scanner. O tempo de escaneamento não existe, né? Como eu disse, a gente faz a radiografia e ela já aparece diretamente. E não precisa daqueles envelopes impermeáveis, né? A fluidos e a luz. Aquelas capinhas, né? Que vem nos sensores. Por quê? Que vem na placa de fósforo. Porque o sensor, a gente já higieniza ele diretamente. E qual que é a vantagem da radiografia digital em relação à radiografia analógica? A qualidade, né, como eu mostrei para vocês, tem aquela janela maior de tons de cinza. O tempo de obtenção de uma radiografia diminuiu assim significativamente. Tem uma facilidade de armazenamento, né? Eu não preciso mais
imprimir radiografia, claro que a gente ainda imprime, né? Mas se eu quiser ter milhões de radiografias no meu computador, né, eu não preciso ter um local lá na clínica. Então, assim, vários dentistas já optaram por receber o raio-x só digital. Aí não precisa ter envelope, né? Tem um espaço na clínica para receber para armazenar essa quantidade de paciente, de raio-x de paciente, né? A facilidade de comunicação, por exemplo, é uma coisa que eu vivo muito lá no meu consultório. O paciente está com dor, eu faço a consulta, ele vai na clínica, faz a radiografia, eu já ligo para as meninas, falo, eu quero essa radiografia no meu e-mail agora. E aí, quando o paciente volta para o meu consultório, a radiografia já está no meu celular. Eu já enxergo, e aí eu tenho essa comunicação com o meu paciente também. Às vezes eu recebo um raio-x, já converso com o paciente pelo WhatsApp, já mostro a imagem, já circulo o que eu estou tentando explicar, né? Então, eu comunico muito com colegas também. Tem muito colega que me manda, eu posso te mandar uma imagem para você analisar? Essa radiografia foi feita em outro serviço, você pode dar uma olhada para mim? Discutir o diagnóstico. Então, essa comunicação ficou muito fácil, né? Por um simples aplicativo de celular ou pelo e-mail, eu mando essa radiografia para onde eu quiser, né? Então, a gente comunica com professores, comunica com colegas, né? Comunica com o paciente, então ficou muito fácil. E o custo, né? O custo é uma das grandes vantagens. O custo inicial para implantar o serviço é muito alto. Isso é uma desvantagem. Mas depois, não tem mais químicos de revelação, não tem que comprar mais filme. Então, o custo acaba diminuindo bastante, né? Até custo com pessoal mesmo no interior da clínica do consultório. Então, é muito vantajoso a imagem digital em relação à analógica. Mas, como eu vou colocar aquele sensorzinho mesmo, ele deve estar em torno, a última vez que eu fiquei sabendo, acho que era R$12.000. A placa de fósforo, né, o sensor que vocês vão usar, mais esse scanner, eu vou gastar em torno de uns 50, 60 mil reais para implantar na minha clínica, né? Porque eu preciso de vários sensores, eu preciso de ter um scanner ou dois, então vai ficando muito caro. Mas depois que eu implanto esse serviço, é muito interessante. Professora, então eu não vou mais estudar radiografia analógica, porque de todo jeito a digital é muito melhor, mas a gente não sabe ainda, né, onde a gente vai trabalhar, como é que vai ser a nossa quantidade o nosso público, né, a especialidade que nós vamos escolher, então a quantidade de radiografias que a gente vai fazer cada dia, então talvez não valha a pena a gente ter no nosso consultório um equipamento desse, né, que é muito caro. Então, sim, a gente precisa ter essa consciência e esse costume com o raio-x analógico. Algumas considerações, né, sobre a radiografia. Radiografia, como eu disse lá no começo, é um exame que necessita de avaliação. Eu preciso sempre ter em mente que quando eu vou produzir um exame radiográfico, eu vou estar irradiando o meu paciente, eu vou estar colocando radiação X nele. E essas radiações, nós vamos estudar, são cumulativas, né? Quanto mais radiografia ele faz na vida, aquilo vai acumulando os efeitos. Então, não é que o paciente tem uma caixinha lá onde ele guarda todas as radiações que ele tomou, mas os efeitos sobre as células são cumulativos, né? Se eu faço uma radiografia hoje, daqui 10 anos eu faço outra, o efeito da radiografia que eu fiz hoje vai se somar ao efeito da radiografia que eu fiz há 10 anos. Então, isso não é brincadeira. Eu não posso sair fazendo raio-x no meu paciente à torta direito.
Eu não posso ter um protocolo, igual eu já ouvi de colegas, todo paciente que chega no meu consultório, eu faço um check-up. Para quê? Se eu estou olhando clinicamente, esse meu exame clínico me forneceu todas as informações necessárias. Eu não vou irradiar meu paciente. Mas também no outro oposto tem aquele dentista que fala, não, eu enxergo tudo e eu nunca preciso de um raio-x. Na radiologia, é muito importante a gente ser ponderado, né? A gente perceber essas nuances. E saber também que raio-x não é mágico, não resolve todos os nossos problemas. Às vezes eu me deparo com essas situações lá na clínica, que os colegas imaginam que as radiografias são mágicas. Ah, não, vou pedir uma radiografia e aí no laudo vai vir tudo que eu preciso. Não, raio-x é um exame chamado complementar. Rebeca, se for especializar em endo, compensa investir nesses aparelhos, né? Geralmente nos sensores. Os endodontistas que eu conheço trabalham com sensores, né? Que é aquele ligado ao cabo. Porque geralmente, para fazer um tratamento endodôntico, você faz um raio-x de cada vez no seu paciente, né? Não tem aquela necessidade de investir numa placa de fósforo. Mas voltando ao assunto, assim, a gente precisa ter isso em mente, né? Quando é que eu vou pedir uma radiografia? E qual a informação que essa radiografia vai me dar? E aí, a partir disso, eu vou indicar a técnica radiográfica para o meu paciente. Gente, nunca se esqueça, o raio-x é bidimensional. Quando eu vou olhar para aquela imagem radiográfica, eu estou enxergando um paciente que tem altura e largura, mas ele tem também profundidade. Então, o que isso implica, né? Que às vezes eu vejo alguma coisa que não está lá realmente. Às vezes eu vejo, por exemplo, eu vou analisar um implante que o dentista foi se instalar e se perdeu. Mas eu olho na radiografia e o implante está lá dentro do seio maxilar. Será que ele realmente está lá dentro do seio maxilar ou ele pode estar na bochecha do paciente, né? Pode estar localizado ali na mucosa. Não sei. A radiografia não me dá essas informações. Eu posso ter algumas artimanhas para produzir uma imagem que eu possa interpretar como tridimensional, num raio-x tridimensional? Posso, a gente vai estudar isso, né? Tem técnicas, associações de técnicas que me dão essa ideia, né? Se uma coisa está mais localizada mais por lingual ou mais por bucal ou vestibular no paciente, ou se não, né, se está sobreposto, que jeito que está. Então, a gente precisa, a primeira coisa, raio-x é bidimensional. Eu olhei uma cárie grande que está atingindo a polpa do paciente. Será que está mesmo? Será que não é uma cárie grande que está na vestibular do dente? Ou na lingual? Ou na palatina? Então, eu preciso ter isso em mente, que a radiografia é bidimensional, ela só me dá informações de altura e largura, e nunca de profundidade. Eu preciso entender de profundidade. Então, vamos partir para outra técnica. Ou uma associação de técnica radiográfica, ou até uma tomografia, né? Então, quais que são, né, as implicações? Eu já falei um pouco sobre isso, né, sobre essas implicações. Eu falo e depois pergunto, né? E nem adianta. Então, isso implica em limitações, né? A gente só pode avaliar dois planos, altura e largura. Tem sobreposição de imagens. Então, quando eu vou analisar uma radiografia, eu sempre tenho que imaginar que tem sobreposição de imagens. Eu não vou imaginar que um osso está lado a lado com o outro, ele está sobreposto. Então, eu preciso fazer essa reconstrução anatômica do meu paciente quando eu vou analisar uma imagem radiográfica, uma reconstrução mental. E aí se torna super importante as nossas aulas de anatomia, né? Era isso que eu queria falar. Aqui era para ser um obrigada, né? Mas ficou limitado aqui, não sei por que aconteceu. Eu quero agradecer a vocês, né, por estarem aqui comigo. Foi ótimo. Foi muito legal conhecer vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
E estou aberta às perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Alguma reclamação? Todo mundo mudo? Podemos encerrar, então? Professora, Beleza, vai gente? Então, ter alguma atividade? oi, Breno. Vai ter alguma atividade depois dessa aula? Eu ainda não preparei a atividade, mas eu vou postar e aí eu aviso, pode ser? Pode sim. Professora, Oi, Gabriele. a senhora vai disponibilizar os slides para a gente? Slide. Eu não sei, eu vou postar a aula no AVA, pode ser? Essa aula é Pode. muito simplesinha, Gabriele, mas se vocês quiserem depois, eu disponibilizo sim os slides, tá? Tá. Obrigada. Por nada, obrigada a você. Obrigada, viu, gente, pelos elogios. Que bom que vocês gostaram da aula. Eu fico muito feliz mesmo, tá? Eu quero sempre essa parceria entre nós, tá bom? Qualquer dúvida, as meninas já têm meu WhatsApp, o grupo da nossa turma vai ser formado, tá? E aí a gente vai passando as informações por lá, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham um bom dia e um excelente semestre. Vamos todo mundo aprender radiologia, belezinha, tá? Muito obrigada, tchau.